do padrão emocional negativo que a gente pode gerar quando a gente tem um vazio de desejos e aspirações, né? E quando que a gente tem, né, essa necessidade aí de desejos e aspirações, a gente tenta preencher ela? Quando a gente tem os nossos sonhos, quando a gente anseia, quando a gente expressa os nossos desejos, quando a gente expressa as nossas vontades. E muitas vezes a gente pode ser podado nisso. A gente pode ser, como que eu posso falar, né, soterrado. Muitas vezes os nossos desejos, eles são soterrados. As nossas vontades, elas são soterradas. Seja pelo ambiente em que a gente está inserido, seja pelo momento atual que muitas vezes eu posso estar passando e eu não consigo expressar. Então eu lembro claramente, né, eu estava com as minhas filhas num shopping no Rio de Janeiro, né, numa área de jogos eletrônicos e tal, né, elas gostam muito, e dentro daquela área de jogos eletrônicos tem uma montanha-russa, tem outros, né, brinquedos que elas gostam muito. Eu lembro claramente que eu estava com a minha filha pequenininha, com a Ana Clara, né, indo com ela no jogo, e uma criança deve ter acabado de sair de um joguinho que tinha lá, que era um joguinho de astronauta, e ela virou para a mãe e falou assim: mãe, eu quero ser astronauta quando eu crescer, né? Eu já sei o que eu quero ser. E a mãe virou para ela, pode ser que numa inocência, pode ser que num próprio padrão mental, né? O próprio Augusto Cury fala, né? Uma pessoa que fere, em algum momento ela foi ferida, né? Então, com certeza, aquela fala daquela mãe é uma dor dela, era o corpo de dor dela que estava falando com o filho dela, mas talvez ela não tivesse a consciência do trauma que ela estava criando ali. E ela virou para esse filho dela e falou assim: você não tem capacidade, filho, de ser, a gente não consegue ser, pessoas da nossa família não conseguem, né, ser astronauta. Olha só o que ela fez, né, com o desejo, com a aspiração, com o sonho daquela criança. Ela soterrou aquela aspiração. Ou muitas vezes, quando a gente condiciona um desejo, uma aspiração, você quer ser isso, mas para você ter isso, ou para você conquistar isso, você tem que fazer isso, 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 isso. Né? Então, tudo isso, né, muitas vezes vai criando padrões emocionais negativos, tá? Principalmente quando a gente vai condicionando aquele sonho, aquele desejo, aquela vontade, né, a uma obrigação. Então, o padrão emocional negativo, né, da subjugação, é aquela pessoa que ela se sente submissa excessivamente. Não é o externo, é a percepção dela. Então, muitas vezes, ela está no relacionamento, onde aquela pessoa no relacionamento, né, um relacionamento amoroso, ela não é dominadora, né, ela não é controladora, mas a maneira com que aquela pessoa está vendo, ela pode estar enxergando essa submissão. Né? Às vezes, o trabalho, o chefe, os amigos, não fazem, né, um assédio moral, ou muitas vezes não estão fazendo ela querer ser controlada, mas ela se sente submissa. Ela sente que ela não pode expressar as suas necessidades, ela sente que ela não pode falar as suas vontades, né? Ela sente que existe uma pressão interna dela, né? Ela tem um medo ali de ser abandonada, de ser criticada, então por isso que muitas vezes ela não fala. Né? Ela não expressa as vontades dela, os desejos dela, os sentimentos delas, os anseios dela. Né? E aí ela se sente o quê? Submissa. Né? Eu tenho que aceitar o que o outro está fazendo. Eu tenho que concordar com o que o outro está querendo. Eu não posso colocar minhas vontades. Né? Eu não posso dizer o que eu quero. E ela acha que o outro tinha que ter a clareza, o outro tinha que permitir ela poder fazer aquilo que ela tem vontade, mas ela não expressa. E aí, por ela não expressar e também ela não ter as vontades dela atendida, ela acaba gerando esse sentimento de raiva, porque ela está reprimindo algo. Né? Então, a mente dela quer falar qualquer coisa, né? Só que não consegue, porque ela tem medo de perder. E talvez lá na infância, toda vez que ela tentou expressar algo, né, falar algo com o pai, com a mãe ou com alguém, ela foi reprimida. Ela foi falada, não, se você fizer isso, ou se você falar isso, seu pai vai deixar de te amar, sua mãe vai deixar de te amar. Eu já peguei clientes durante os meus processos de mapeamento emocional, o meu trabalho de mapeamento emocional, que falaram para mim, Rodrigo, né, eu ouvia muito, né, de uma tia minha, de que, né, eu não poderia falar das minhas vontades, porque senão nenhum homem ia gostar de mim. Então eu lembro, quando eu era pequenininha, que ela falava, olha, você tem que tomar cuidado como você age, você tem que tomar cuidado como você fala, porque senão você não vai arrumar um namorado, você não vai arrumar alguém que gosta de você. Então o que isso está fazendo? Está suprimindo, está soterrando os desejos e aspirações daquela criança. Está fazendo com que ela crie um grande vazio emocional e gere esse padrão emocional negativo da subjugação. Então, para ela ser aceita, para ela não perder ninguém, para ela poder ser amada, ela tem que ser submissa. Então, ela acaba sendo submisso.
em excesso. Um outro padrão que a gente tem, né, e que a gente pode criar ou que a gente pode desenvolver quando a gente tem um vazio emocional, né, de desejos e aspirações ali, é o padrão do autossacrifício. É aquela pessoa que quer ajudar o outro a qualquer custo, né, coloca o outro em primeiro lugar, muito mais acima do que ela. Então ela coloca toda a energia, para o outro ela ajuda, para o outro ela faz, mas muitas vezes quando ela tem que fazer por ela não realiza, por ela não faz. A pessoa, ela acha que ela tem a missão de impedir o sofrimento do outro. Então são pessoas, né, que muitas vezes sofrem com o sofrimento do outro, né? E é o que eu falo muito, né, para os meus clientes, principalmente aqui, né? Empatia é eu sentir a dor do outro, mas não quer dizer que é eu viver a dor do outro. Eu não preciso viver a dor do outro para gerar mudança, para muitas vezes auxiliar aquela pessoa. Né? Eu muitas vezes preciso sentir para tentar compreender o que o outro está passando, mas eu não preciso viver. E quem tem esse padrão emocional negativo do autossacrifício, ele vive a dor do outro, ele vive a dor do outro como se fosse a dor dele. E ele se sente na obrigatoriedade que ele tem que ajudar. Então, muitas vezes você vê pais, né, que não querem deixar o filho sofrer, que sofrem porque o filho está sofrendo, que querem fazer pelo filho, que acham que tem a obrigação de estar ajudando aquele filho. E pessoas também que não querem ver o parceiro sofrer, que não querem ver um colega sofrer, transfere aquela dor para ele, pega aquele peso, pega aquela consequência, né? E muitas vezes a gente já tem o nosso peso da nossa existência, mas você está pegando o peso da outra pessoa, e aí até sistemicamente, direito sistêmico, isso faz com que você tenha uma grande sobrecarga. Então, se eu já tenho a minha responsabilidade pela minha existência, e ainda estou querendo me sentir responsável pelo outro, eu vou afundar. Eu não vou conseguir caminhar, eu vou afundar, minha vida não vai sair do lugar. Então, quem tem esse padrão de autossacrifício, sacrifica a própria vida, a própria vontade, o próprio desejo, né, as próprias necessidades em prol do outro, porque ele acha no inconsciente, né, a mente dele está registrada ali, de que ele veio para ajudar o outro. Isso não quer dizer que a gente não veio para ajudar, né? Uma das grandes missões que a gente tem é justamente contribuir para a vida do próximo, mas desde que a gente não nos prejudique, porque se eu não estou bem, vai chegar um determinado momento que eu não vou conseguir ajudar. E muitas vezes quem está do meu lado, às vezes não vai conseguir estar me ajudando, tá? Então muitas vezes o padrão do autossacrifício, né, está relacionado, né, a pessoas que muitas vezes se sentem dependentes, né? Muitas vezes estão fazendo, e vai doer o que eu vou falar agora para você, tá? Vai doer, porque a primeira vez que eu vi isso, também doeu em mim. Que muitas vezes a gente está fazendo pelo outro, não é porque a gente ama o outro, não é porque eu quero ajudar o outro, é porque eu quero ser reconhecido pelo outro. Eu quero que o outro demonstre, eu prove para mim mesmo que eu sou uma boa pessoa, de que eu posso ser amado, de que eu posso ser feliz, né? E aí eu tô fazendo para o outro, né? E pelo outro. Só que eu só faço isso porque eu não consigo enxergar isso. E aí, muitas vezes, eu posso criar esse padrão do autossacrifício. Eu acabo sendo carente demais, né? Eu acabo me apegando às pessoas demais, eu acabo me tornando dependente daquelas pessoas, me sacrificando por isso. E aí, muitas vezes, eu tenho raiva também. É um outro padrão que pode gerar um sentimento ali de tristeza e raiva. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho a reciprocidade, eu estou me auto-sacrificando para o outro. A tua mente, né, você está falando, né, nossa, olha o que eu faço por ele não me reconhece, ele não faz isso por mim, ele não me ajuda, ele não me valoriza. E aí isso te gera angústia, isso te gera tristeza, isso te gera raiva. E aí isso te mantém no padrão. Gente, o último padrão emocional negativo que a gente pode gerar quando a gente tem um vazio de autonomia, de desejos e aspirações é o busca de aprovação. É o padrão de busca de aprovação. É aquela pessoa que a tudo que ela realiza na vida dela, ela só se sente confortável se alguém validar para ela. Então ela fica a todo momento buscando aprovações. E esse padrão emocional negativo muitas vezes mina a nossa autoestima, porque faz com que muitas vezes a gente perca a nossa identidade. Isso faz com que muitas vezes a gente viva a vida do outro e não a nossa. Porque toda hora eu tô querendo buscar aprovação. Então, por exemplo, eu tô tomando um café com espuma. Se eu, por exemplo, tenho esse padrão emocional negativo, muitas vezes eu não vou gostar do café com espuma, né? Mas muitas vezes eu não vou falar. Eu vou tomar o café com espuma, por quê? Porque a pessoa que está do meu lado gosta de café com espuma, né? E aqui no caso é a Beta, e ela gosta. E aí, às vezes,
por eu saber que ela gosta e eu acompanhar ela, né, eu já tenho essa aprovação imediata. E isso o que faz com o tempo? Faz com que eu mine a minha identidade. Eu vou deixando de ser quem eu sou e vou me transformando na vida das pessoas que estão na minha volta. Então, eu falo, né, a pessoa que ela busca a aprovação, ela pode se tornar um verdadeiro camaleão. Que é aquela pessoa que ela vai para casa dos pais, ela tá trabalhando, ela age de uma determinada maneira. Aí ela tá com o parceiro ou a parceira, ela age de uma determinada maneira. E aí, às vezes, isso gera grandes conflitos. Porque quem sou eu? Quem realmente sou eu? Por quê? Porque toda hora eu estou buscando aprovações. Eu faço ações só para ter um reconhecimento. Eu não consigo ter autonomia. Se eu quero comprar um celular, antes de eu comprar o celular, eu vou ligar, no caso, para a Beta, por exemplo, ou para o meu pai, ou para minha mãe, ou para aquela pessoa que eu tenho como referência para falar, fulano, eu estou aqui na loja, vi uma promoção aqui no celular, o que você acha desse celular? E aí se aquela pessoa fala, Rodrigo, eu não gosto de Android, eu gosto de iOS apenas. Né? Para mim o melhor é iOS. O que aquela pessoa vai fazer? Ela até quer aquele celular. Ela até nem se importa se é Android ou se é iOS. Ela ficou apaixonada por aquele celular, mas ela não vai comprar. Por quê? Porque ela não teve o reconhecimento que ela esperava. Ela buscou a aprovação e ela não teve aquele reconhecimento. Né? Então, é muito importante você, às vezes, reconhecer. Porque será que você realmente está vivendo a tua vida? Ou você, a todo momento, está buscando a aprovação? E acaba vivendo a vida do outro. E buscar aprovação não é só perguntar, eu posso fazer isso? Não. É você ter a autonomia, a tranquilidade de viver a tua vida.